Ser uma pessoa do bem, fazer a coisa certa, cumprir as obrigações legais. Você já viu aqui no BG o Fabrício Machado da Silva? Ele foi assassinado porque fazia o que se esperava dele. Mas ele realizava um trabalho que mexia com peixe grande e que, segundo a polícia e o Ministério Público, custou a vida do Fabrício. Ele era presidente de uma associação de combate a fraudes em postos de combustível e foi executado com um tiro na cabeça no portão de casa. As investigações apontaram que quem teria planejado o crime foi Onildo Córdova, segundo, dono de 4 postos de combustível em Curitiba e região metropolitana. A motivação seriam denúncias investigadas pela associação que Fabrício comandava. Ficou aí um trauma para a família de Fabrício, que se arrasta mais dos 4 réus que foram a júri popular. Mas ainda tem muitas contas para serem acertadas na justiça, como você vai ver aqui na reportagem. O julgamento começou durante o dia e só terminou na madrugada no Tribunal do Júri de Curitiba. No banco dos réus, 4 homens acusados da morte do empresário Fabrício Machado da Silva. Fabrício participava de uma investigação sobre fraudes em postos de combustíveis em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Também era presidente da Associação Brasileira de Combate a Fraudes de Combustíveis. Segundo a denúncia do Ministério Público do Paraná, Onildo Chaves de Córdova II é o responsável por encomendar a morte de Fabrício. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. Os suspeitos simularam um acidente de trânsito para atrair a vítima. Eles bateram na traseira do carro de Fabrício e no momento em que ele desceu para ver o estrago no veículo, foi baleado e não resistiu. Ainda de acordo com as investigações, Matheus e Patrick estavam no carro que bateu no automóvel do empresário. Matheus dirigia e Patrick teria sido o autor dos disparos. Já o Jefferson foi apontado como intermediador entre Onildo e os autores do crime. Em decisão do Superior Tribunal de Justiça, foi determinado o adiamento do julgamento de Onildo. O acusado Onildo está em liberdade, o acusado Onildo tem recursos pendentes nas cortes superiores em Brasília, o acusado Onildo não responde pela qualificadora da paga ou do motivo torpe, enfim, o acusado Onildo tem uma situação completamente distinta da dos demais acusados. O julgamento de Jefferson Rocha da Silva, Matheus William Marcondes Guedes e Patrick Leandro continuou. Após mais de 14 horas de debates, em que 5 testemunhas foram ouvidas, os jurados se reuniram. A sentença foi lida perto das 2 horas da madrugada. Inicialmente, em relação ao acusado Patrick Leandro, pena total de 30 anos de reclusão em regime inicial fechado. Matheus William Marcondes Guedes, pena total definitiva de 23 anos e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Mantido aqui também a prisão preventiva e ordenado o início imediato do cumprimento da pena. Por fazer o bem, por lutar contra a ganância, ele acabou pagando com a própria vida. A justiça foi feita com os executores, com o Patrick, com 30 anos de prisão, com também o Negueba, o Matheus, 23 anos de prisão. Jefferson, acusado de promover o encontro entre Onildo e os condenados, foi absolvido. Os jurados reconheceram que ele teve participação, que de fato ele apresentou o executor para o mandante, mas como ele sofreu um atentado após ele ter delatado os coautores, os jurados acabaram absolvendo ele por clemência num quesito genérico. Foi baleado, tomou 7 tiros, está numa situação precária de saúde. Ele buscou isso, né? Pena do Jefferson, com todo respeito, eu tenho pena do Fabrício e da família dele. O Ministério Público agora espera o julgamento de Onildo, que é quem teria planejado a morte de Fabrício. Nós tivemos hoje o início da justiça, mas nós pretendemos e nós faremos a justiça completa no dia do julgamento do mandante.